pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre a quebra do princípio de autoridade. Sempre lembrando que o tema central é autoridade e submissão. E o nosso objetivo hoje é aprender, à luz da palavra de Deus, demonstrar através de exemplos da palavra de Deus as consequências diversas das diversas formas de rebelião contra autoridades delegadas por Deus, e estabelecer aqui parâmetros bíblicos para que o exercício de autoridade não se torne também tirania ou autoritarismo. Tá bom? Então nós vamos iniciar falando sobre a quebra do princípio de autoridade. A quebra do princípio de autoridade. Ou seja, quando nós falamos sobre isso, irmãos, nós aprendemos que toda insubmissão tem a sua raiz na rebelião contra Deus. Quando nos rebelamos contra Deus, acabamos também não nos submetendo às pessoas que Deus coloca nas diversas camadas de autoridade ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa vida. Então nós vemos aqui que o ser humano, desde o Éden, o grande problema do ser humano está ligado à falta de sujeição, estar debaixo das cadeias de autoridade, da ordem de Deus. Só para você ter uma ideia, a palavra ordem na Bíblia Sagrada aparece 187 vezes. Então nós vemos, à luz da palavra, até pela quantidade de vezes que essa palavra se coloca na Bíblia, que Deus é um Deus de ordem. E o ser humano, ao contrário, muitas vezes rebelde contra Deus, ele tem dificuldade de se submeter ou de se sujeitar contra as autoridades, a favor das autoridades que Deus estabelece sobre si. Então nós aprendemos, irmãos, à luz da palavra de Deus, que há na nossa carne, na nossa inclinação para o mal, na nossa natureza pecaminosa, um desejo de ser independente de Deus e de qualquer pessoa, e de nós governarmos a nós mesmos, do nosso jeito, da nossa maneira. Isso aconteceu lá no Gênesis, em Adão e Eva, querer viver uma vida independente de Deus. Isso também pode se manifestar no relacionamento direto com o Senhor, querendo viver a vida do nosso jeito, segundo a nossa vontade, segundo os nossos achismos. Como também nós muitas vezes vivemos dessa maneira com relação àqueles que Deus investe autoridade sobre a nossa vida, ou seja, sobre nós. Entretanto, meus irmãos, a Bíblia nos mostra, Deus tratando com severidade contra toda forma de rebelião. Ou seja, quando nós somos rebeldes, nós estamos na palma da mão de Satanás, ele nos esmaga na hora que ele quiser, ele nos achata, nos esmaga, nos detona. Então, a rebelião é uma coisa tão séria à luz da palavra de Deus que é comparado à feitiçaria. Vamos ver isso no texto sagrado, em 1 Samuel, Antigo Testamento. Olha só o que a Bíblia diz, 1 Samuel 15, 23, olha o que diz o texto sagrado: pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Foi a sentença que o profeta Samuel deu diante de Saul. 1 Samuel 15, 23. Ou seja, a rebeldia é comparável ao pecado de feitiçaria. Então, toda vez que resistimos a alguém que Deus colocou sobre as nossas vidas, nós estamos quebrando o princípio de autoridade. Provavelmente sofreremos consequências lastimáveis de acordo com o grau, com a intensidade do nosso pecado. Então nós vamos ver o que pode acontecer, analisando os exemplos bíblicos com relação às pessoas que caem na rebeldia. Em primeiro lugar, o primeiro tópico é exposição leviana de uma autoridade. O que acontece quando eu exponho de forma leviana, de qualquer maneira, com distrato, com arrogância, uma autoridade? Exposição leviana de uma autoridade. Lá em Gênesis 9, de 20 a 27, você pode ler aí na sua casa, nós vemos Noé, que cometeu um pecado terrível. E quando ele se embriagou, foi achado despido dentro da sua tenda, numa situação embaraçosa, vergonhosa, que ele vivenciou ali diante dos seus filhos. Porém, o pior está com relação ao seu filho, Cão, que a Bíblia Sagrada diz,
seu filho, chamado Cão. Vendo-o assim, saiu e levianamente expôs o seu pai com relação à sua nudez, de forma ali embaraçosa e vergonhosa. Por causa disso, toda a descendência de Cão recebeu uma maldição por parte do seu pai, Noé aqui, visto que ele desrespeitou a autoridade do seu pai, foi publicamente maldoso com relação àquilo que o seu pai estava vivenciando. O seu pecado trouxe consequências trágicas para ele e toda a sua linhagem. Então nós precisamos ter muita cautela quando abrimos a nossa boca para falar de alguma autoridade, seja ela civil, seja ela familiar, seja ela eclesiástica, em qualquer outra área. Meu irmão, policie a tua boca, tome cuidado com aquilo que você fala. Na nossa língua, diz o texto sagrado, há poder de vida e de morte. Ou seja, nós somos capazes de ferir e de matar alguém com a nossa língua. Então, se ferirmos alguém que está sobre nós, nós vamos prestar conta como Deus estabeleceu aquela pessoa sobre as nossas vidas. Davi certa vez disse, lá em 1 Samuel, capítulo 24, ele diz: não ousarei estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Então Davi está dizendo que não estendeu. Ele poderia ter matado Saul, ele também já era ungido de Deus, já tinha o óleo sobre a sua cabeça, mas ele reconheceu a unção do Senhor, a autoridade que o rei ainda Saul, por mais que ele foi alijado da presença do Senhor, foi trocado pelo próprio Davi. Davi disse: não ousarei estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Ou seja, Davi reconhece aqui a autoridade de Saul, apesar de ele estar vivendo longe da presença de Deus. Então ele se referiu aqui a Saul, o rei, é claro que o perseguia. Olha só, gente, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, mas embora desviado ali Saul do Senhor, continuava numa posição de autoridade. Por isso Davi não ousou tocá-lo, é o que diz o texto sagrado, tá bom? Então o que a Bíblia ensina para nós aqui nesse trecho? Não é que autoridades não devem ser tratadas, nos seus erros. Sim, precisam ser. Deus vai tratar. Liderança, quem trata é o próprio Deus. Mas pelo contrário, cada líder, é óbvio, deve responder ainda sobre o maior peso, de acordo com as suas responsabilidades, a responsabilidade que eles exercem, seja no campo civil, no campo eclesiástico, na família. Nós prestaremos conta das responsabilidades e das áreas de liderança e influência que vivenciamos. Está lá em 1 Timóteo 5, 19 a 20. Deixa eu ler aqui para vocês. 1 Timóteo, olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 5, de 19 a 20. O texto sagrado diz: não aceite acusação contra um presbítero, aqui é um pastor, uma autoridade, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem, os pastores, os líderes, os presbíteros, os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Então, Deus trata também lideranças que se desviam, que usam indevidamente, seus cargos, suas posições, serão tratados pelo próprio Deus e pelas autoridades que Deus estabeleceu na sua igreja. Entretanto, aqui nós vemos que o tratamento deve ser feito por quem está em posição para fazer. Ou seja, ovelha não trata pastor, pastor trata pastor, líder trata líder, nas diferentes esferas de autoridade. O que Cão fez aqui, em relação ao seu pai Noé, foi expor de forma leviana o seu pai diante dos seus irmãos, de forma vergonhosa, em vez de cobrir a vergonha de seu pai. Pessoas que não tinham como repreendê-lo ali, não deveriam ter feito isso. Infelizmente aconteceu essa tragédia na linhagem de Noé através de Cão. Então esse tipo de atitude, irmãos, preste atenção, desagrada ao Senhor. Segundo lugar, desconsideração da cobertura ministerial, ou seja, da autoridade eclesiástica que está sobre nós, numa igreja, claro, local. Aqui nós estamos falando de autoridade, cobertura ministerial. Claro que Cristo é a nossa cabeça, a nossa cobertura principal,
mas Deus também colocou autoridades ministeriais sobre nós. É o que nós vemos em Levíticos 10, de 1 a 3. Ali conta a história em Levíticos 10, de 1 a 3, de dois homens, Nadab e Abiú, que resolveram então oferecer incenso diante do Senhor. E o texto sagrado diz que eles foram mortos ali mesmo, perante o altar do Senhor, porque tentaram se autopromover, tentaram se achar melhor do que Moisés, e acabaram se lascando ali. É o que diz esse episódio de Levítico 10, de 1 a 3. Qual teria sido o pecado que suscitou tamanha ira de Deus, da parte de Deus, para com Nadab e Abiú? E a resposta é que eles quiseram exercer um ministério independente de Moisés e de Arão, sem levar em consideração a liderança que já estava sobre as suas vidas, no caso aqui, Moisés e Arão. Como filho de Arão, aqueles homens, que eram levitas, precisavam ter um comando antes de fazer aquilo que fizeram. Então foram soberbos, altivos, arrogantes, como nós lemos lá em 1 Samuel também, aqui no caso aqui de Saul, que quis assumir a função sacerdotal e profética do profeta Samuel. Então eles transpuseram aqui os limites do seu espaço, da sua posição, e por isso o fogo que eles acenderam em seu culto foi considerado um fogo estranho por Deus, e foram punidos com a morte de forma trágica, conforme nos ensina o texto sagrado. Ou seja, todo ministro de Deus, ele deve prestar contas do seu ministério a alguém, uma pessoa mais madura, mais velha, se é pastor, a um outro pastor, Nós precisamos, nós estamos interligados, nós somos ilhas solitárias, precisamos, cada um tem sua área de atuação, não podemos extrapolar as esferas a nós entregadas da parte de Deus, por conta própria, de forma independente. Esta área quando nós fazemos isso, é um gesto de rebeldia, de independência de Deus e das autoridades que Deus colocou na nossa vida. Foi por isso que Saul acabou sendo rejeitado pelo Senhor e perdeu o seu trono, o seu reinado, por causa dessa prepotência, altivez e arrogância. Ele, não sabendo esperar em Deus, resolveu exercer um ministério profético, sacerdotal, que não lhe competia, mas cabia ao profeta Samuel, como sacerdote e profeta, que ele não era. Ele era rei, mas não sacerdote e profeta. É o que nós vemos no texto sagrado em 1 Samuel 13, de 8 a 14. Então, sempre que desconsideramos as autoridades que estão sobre nós e tomamos atitudes independentes, segundo o nosso querer, a nossa vontade, ainda que sejam até bem intencionadas, estaremos ofendendo ao Senhor, porque Deus é um Deus de ordem. Lembre-se, 187 vezes na Bíblia. Terceiro lugar, além da desconsideração das autoridades locais, da cobertura ministerial na igreja local, na nossa vida, através das autoridades estabelecidas por Deus. E o primeiro lugar, nós vimos a exposição leviana de uma autoridade. Terceiro princípio que nós aprendemos aqui, no sentido que não devemos fazer, é murmuração e relativização da autoridade, ou seja, tornar a palavra daquela autoridade relativa ou murmurar contra aquela autoridade. Outro exemplo de rebelião ocorrido durante o êxodo também do povo de Israel do Egito, e foi tratado severamente por Deus, foi cometido por Miriam e Arão, irmãos de Moisés, O líder de Israel era Moisés, e eles se levantaram de forma também soberba e arrogante contra Moisés. Esse episódio está narrado lá em Números 12, de 1 a 15, você pode ver aí na sua casa, Números 12, de 1 a 15. A Bíblia relata que, por não concordarem com o fato de Moisés ter se casado com uma mulher cuxita, ou seja, de outro povo, de outra etnia, eles falaram contra Moisés, e eles tentaram relativizar a autoridade mosaica de Moisés aqui, argumentando que Deus os usava também. A famosa mania: Deus usa o fulano, mas eu também. Por que eu não posso ser igual ao fulano? Por que eu não posso fazer o que o fulano está fazendo? Então, por que eles acham, o sentimento é esse: por que eu tenho que me submeter? Por que eles teriam que se submeter ao que surgiu, perambulou dentro do coração deles? Então, a sua linha de raciocínio aqui era mais ou menos essa:
se este homem faz coisas que nós gostamos e é usado por Deus, tanto quanto nós somos, por que temos que obedecê-lo? É assim que pensam os rebeldes, é assim que pensam aqueles que têm dificuldade de submeter às autoridades. Afinal, além de falho, ele é igual a nós. É o que pensam essas pessoas. E o Senhor respondeu duramente essa atitude, é o que relata o texto bíblico. Miriam ficou imediatamente leprosa. E há dois pecados muito sérios dentro disso que nós estamos relatando para vocês. O primeiro é a murmuração, falar mal de alguém, murmurar, reclamar contra Deus, contra um líder, contra o próprio Senhor por tabela, é claro, relativizando a sua autoridade. Ambos aqui são muito sutis, a murmuração e a relativização da autoridade daquela pessoa. Ambos são sutis e altamente perigosos do ponto de vista espiritual. Quando começamos a falar com outros sobre a discordância e insatisfações que temos em relação aos que estão liderando as nossas vidas, nós pisamos num terreno perigoso, num terreno escorregadio, especialmente no contexto, é claro, da eclésia, da igreja, das comunidades locais. Contaminamos pessoas e acabamos gerando facções, brigas, divisões, confusões, divisões no meio da igreja. E a Bíblia trata aquele que causa divisões como um perigo no seio da igreja, no meio do povo de Deus. Está lá em Tito 3,10, o texto sagrado, Paulo aqui ensinando Tito, ele diz: ao homem faccioso, aquele que gera facção, partidarismo, briga, confusão, depois da primeira e segunda admoestação, olha, Tito, evita, deixe de lado essa pessoa, deixa que eu mesmo, Senhor, vou tratar, é o que diz Tito 3, versículo 10. Quarta problemática com relação à rebeldia e autoridade é a insurreição e rebeldia explícita diante das pessoas. Insurreição, ou seja, se levantar contra, e a rebeldia explícita contra as autoridades de Deus. O terceiro e mais temível exemplo de rebelião que nós vamos tomar aqui à luz da palavra de Deus, que Moisés relata, está lá em Números 16, de 1 a 35, é a famosa rebelião explícita e a insurreição de Corá, Datã e Abirão, que comandaram aqui uma grande rebeldia, uma insurreição contra Moisés, e ajuntaram contra Moisés mais de 250 homens dos príncipes de Israel. Eles disseram: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles. Por que vocês, aqui no caso Arão e Moisés, por que vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? É o que é relatado lá em Números 16, versículo 3, é o texto-chave dessa insurreição e dessa rebeldia explícita. Em outras palavras, a sua bandeira foi: todos somos iguais, não há hierarquia ou diferença de autoridade. E a Bíblia diz que a terra se abriu naquele momento, tragou esses três e os seus seguidores vivos, todos aqueles homens foram tragados, tal foi a indignação do Senhor contra eles. Ou seja, o que nós aprendemos nessa história bíblica? Não se pode confundir autoridade com dignidade. Autoridade é uma coisa, dignidade é outra. Em termos de dignidade, é claro, são todos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Nesse sentido está escrito lá no texto sagrado, em Gálatas 3:28, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, quanto à dignidade, somos todos co-iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Todos somos iguais. Entretanto, meu irmão, presta atenção, ele delega uma porção diferente de autoridade a pessoas igualmente dignas, dependendo de cada função que elas exercem na esfera de relacionamentos humanos, sejam eles famílias, seja sociedade civil, seja igreja, seja ambiente de trabalho. A negação dessa verdade ou a tentativa de estabelecer uma anarquia torna-se rebelião explícita e é contra a palavra de Deus, eterna de Deus, e trará sobre si mesmo condenação. Eu quero terminar então com Romanos 13, para você ver que tudo isso que nós estamos falando também está no texto bíblico, tá? Romanos,
abra a palavra de Deus aí comigo, Romanos, olha o que diz, Romanos 13:1, é o famoso capítulo sobre as autoridades. A Bíblia diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, e aqui em todas as esferas de governo, família, sociedade civil, também, né, aqui claro, especificamente, no contexto aqui está se referindo às autoridades civis, mas vale para todas as esferas, familiar, civil, ambiente de trabalho. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trarão condenação sobre si mesmo. Então, irmão, por que é importante essa palavra que nós estamos trazendo hoje aqui para vocês? Não traga condenação, maldição, desgraça, morte espiritual, morte física sobre a sua vida, vivendo uma vida de insurreição, de independência e de desrespeito com relação às autoridades que Deus coloca sobre nós. Todo ambiente que você for, seja a casa de alguém, seja uma estrada onde você está dirigindo, seja um ambiente governamental, civil, seja um ambiente eclesiástico, sempre haverá ordem. Onde há princípio de autoridade, a ordem da decência, a bom funcionamento das coisas, onde todos são iguais e não existe cadeia de autoridade, haverá crises sociais, caos, colapso e desgraça, seja na família, sociedade civil, igreja, seja onde for, vai ser um caos, vai ser anarquia total. Tenta imaginar um país sem polícia, sem exército, sem governo civil, sem autoridades. Como que vai ficar? Né? Às vezes acontece isso. Um exemplo, nesse tempo teve lá no Nordeste, se eu não me engano foi em Recife, ali, região de Pernambuco, os policiais militares entraram em greve. E por causa daquela greve dos policiais, o que aconteceu? O caos se instalou em toda a sociedade civil. Por saberem, né, os bandidos, as pessoas comuns também, né, que aproveitaram a situação, fizeram saques nas lojas, saques no supermercado, porque não tinha polícia preventiva, não tinha força policial, todos eles estavam em greve, caos se instalou. A polícia civil é muito menor que a polícia militar, não deu conta de atender as chamadas, teve altíssimos índices de assassinato, saques em lojas, supermercados, as pessoas quebrando tudo, caos social, porque o princípio de autoridade foi ferido, a cadeia de comando foi ferida, numa insurreição contra as autoridades locais. Então é um exemplo prático de que no mundo civil acontece isso, na família acontece isso, no governo eclesiástico acontece isso, em qualquer ambiente de trabalho também acontece isso. Não traga condenação, maldição sobre a tua vida. Pelo contrário, seja firme e forte no Senhor, se sujeitando às autoridades que Deus estabelece em cada esfera, em cada local. É o que nós precisamos aprender à luz da palavra de Deus, para que possamos viver uma vida abençoada, gloriosa, debaixo da graça, da glória, da unção e da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero deixar aqui para você, né, a nossa barrinha aqui de ofertas, se você quiser semear na nossa vida. Nós estamos trabalhando, né, online nesses dias difíceis aqui que estamos vivendo. Então, os nossos cursos, infelizmente, por enquanto estão fechados, né, por causa dessa situação toda que nós estamos vivendo, mas você pode ser um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo. Aqui, né, na nossa tela, no canto superior, você pode apontar seu celular, fazer um PicPay para nós ali, através do seu cartão de crédito, tem as nossas contas bancárias, você pode anotar, fazer um depósito na boca do caixa, ou então nas máquinas eletrônicas, ou então fazer uma transferência para nós, através da chave Pix também. Aqui estão as contas bancárias, está a nossa chave Pix, ofertas através de cartões de crédito e boleto bancário também é possível no nosso site casanarrocha.com. Eu tenho certeza que se você se levantar como cooperador fiel nessa obra, muitos têm se levantado e Deus tem feito coisas tremendas. Você vai participar conosco dessa obra linda de pregação do Evangelho, de cuidado de vidas, de igreja local, de seminários no final de semana, ministrando para várias igrejas. Você vai
se engajar conosco nessa obra missionária, evangelística, pastoral. Eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado por Deus, tá bom? Nós estamos ajudando também algumas situações que chegam até nós, algumas necessidades dentro da igreja, fora delas, ajudando também, apoiando alguns ministérios pastorais nesse tempo difícil que estamos vivendo, e contamos com a sua colaboração para que você se engaje conosco nessa obra linda do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus nos abençoe, continue se levantando como um cooperador fiel, que a graça e a paz do Senhor. Deus ama aquele que dá com alegria. Doação é amor em ação. Você ama a obra de Deus, você vai doar em favor, exercer a sua generosidade em favor da obra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai abrir as janelas dos céus, conforme diz Malaquias, derramar chuva de bênçãos sobre nós, de tal forma que as outras pessoas virão e dirão: bem-aventurados os filhos de Deus, o povo de Deus, aquele que semeia na casa do Senhor. Tá bom? Feche os seus olhos, vamos terminar essa ministração sobre autoridade, sobre submissão, e lembre-se de tudo aquilo que nós ensinamos, irmãos. É seu tempo de se levantar diante do Senhor em obediência, submissão à palavra do Senhor. Aquele que me ama, diz Jesus, obedece a minha palavra, os meus mandamentos. Jesus diz: eu e o Pai viremos sobre ele e faremos nele morada. Se você quer que Jesus, o Pai, o Espírito Santo, faça morada em você, se você quer ter autoridade no mundo espiritual, você precisa ser obediente à palavra de Deus. Quanto maior a sua obediência à palavra de Deus, maior a sua autoridade no mundo espiritual, mais temido você será pelos demônios, e mais autoridade você vai ter contra enfermidades, contra demônios, contra as circunstâncias. Vai exercer a fé e a autoridade no poder de Jesus de Nazaré. Tá bom? Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. Vamos estar orando aqui diante do Senhor. Glória a Deus. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença gloriosa. Pedimos a tua unção sobre nós, Pai, que a tua graça venha sobre os teus filhos. Ó Deus, derrama o entendimento, a luz da tua palavra, da importância de nós respeitarmos as autoridades diante do nosso dia a dia, Pai, nas diferentes esferas que fomos adentrar, possamos reconhecer as autoridades espirituais com maturidade, com obediência, nos sujeitando ao Senhor através da ordem estabelecida por Deus. Senhor, livra-nos da rebeldia, da prepotência, da altivez, da arrogância, de nos acharmos melhor do que os outros. Ó Deus, todos nós somos iguais em dignidade e honra diante de Deus e diante das pessoas. O Senhor não faz acepção de pessoas, e glória a Deus por isso, mas que possamos respeitar as cadeias de autoridades estabelecidas por Deus, porque quem resiste à ordenação de Deus, diz a tua palavra, trará sobre si mesmo condenação, e nós não queremos condenação, maldição, desgraça sobre a nossa vida. Pelo contrário, queremos andar em coerência com a tua palavra, em obediência às escrituras sagradas, cheios da unção, da graça e do poder do Senhor. Abençoe cada vida, cada família, cada casa, em nome de Jesus, segundo a tua graça e a tua misericórdia, o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus, amém e amém. Nosso site então está aqui, casanarrocha.com, é um site que visa edificar, abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Meu irmão, faça isso, entre no site, nós temos artigos, vídeos, áudios, nós temos muito material ali, cursos online de graça para abençoar a sua vida e seu coração. Tem todos os nossos contatos ali nas nossas redes sociais, telefone, para que você, se tiver alguma necessidade, alguma coisa, nós estamos disponíveis para te servir, para te ajudar nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Também deixe suas perguntas, do local de onde você está nos assistindo, dá uma luzinha para nós, pedidos de oração, coloca na descrição desse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue conectado conosco, em nome de Jesus, amém.